Graça e paz. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago, sou pastor na Igreja Luz para as Nações. E a gente tem um trabalho com a rede de homens, culto, todos os movimentos na igreja é a gente que conduz. E nós estamos aqui com mais um desafio de trazer para você histórias de vidas que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. E eu e o meu irmão Elton aqui, parceiro, Tamo junto, Thiago. mano, nós vamos conduzir e vamos trazer para você essas histórias. Histórias que foram alcançadas, histórias de vidas que foram verdadeiramente transformadas. E eu falava agora há pouco, Elton, né, na oração Sim. que nós fizemos antes de começar, que essas histórias, elas me emocionam. Essas histórias, eu me identifico. História de mudança, de vida, porque não tive o privilégio de crescer num berço evangélico. Eu também fui encontrado. Fui encontrado. E existe uma música, Elton, que ela fala o seguinte: eu não tinha nada para oferecer, só os meus pecados, mas ele me amou. Eu me identifico com isso. E essas histórias é justamente isso. Não é isso, Elton? Sim, eu também muito me identifico porque o amor de Jesus um dia entrou na minha vida e me transformou. E eu sou muito feliz e grato a tudo que Jesus fez na minha vida e ainda vai continuar a fazer, Thiago. Nós somos uma obra em andamento até Jesus voltar. E, Elton, quem é esse cara que vai contar essa história aí fantástica? Aí? Hoje nós estamos aqui, Thiago, com um irmão meu, um discípulo da minha célula. Estamos aqui diretamente com o nosso irmão Gelks. Prazer. Eita, prazer, pastor Tiago. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Gelks. Eu vou passar um pouco de um testemunho meu, né? E é um testemunho muito impactante. E eu espero tocar vidas com esse testemunho. É uma coisa que muito forte, né? Então, é um testemunho que eu quero tentar alcançar pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu passei, que possa ser alcançado também, né? Eu sou um pai de família, sou casado, né? Tenho 2 filhos, tenho um pequeno negócio aqui na cidade, né? Trabalho com manutenção, algumas pessoas talvez possam me conhecer. E assim, nós estamos aí estou aqui hoje aqui para poder responder perguntas, tirar dúvidas. E bora lá. Perfeito. Nós queremos realmente conhecer essa história. Na verdade, eu conheço a tua história, né? Eu conheço a história dele, eu fiz parte disso, né? Já estamos aí desde quando veio para a igreja que a gente tem caminhado junto, eu, você e o Elton, né? Nessa rede de homens que a gente trabalha junto. Eu conheço a tua história. Não é isso, Elton? A gente conhece, mas a gente quer fazer as pessoas que não conhecem a tua história conhecer. E assim, o que Deus fez na tua vida, não é isso? E nós queremos, Jocos, que tu falasse para nós como era a tua vida antes de conhecer a Jesus. Cara, a minha vida era uma reviravolta, né? Era uma vida sem compromissos, era uma vida de bebedeira, era uma vida de irresponsabilidades, né? Era uma vida que eu achava que era uma vida correta, né? Era uma vida certa, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu não tinha sido alcançado pelo poder de Deus. Então eu achava que era uma vida boa, uma vida normal, mas não era, né? Era uma vida que fazia a minha esposa sofrer, né? Por causa de bebedeira. Meus filhos estavam crescendo com um pai, bem dizer, quase alcoólatra, porque às vezes você fala que eu não sou um alcoólatra, eu não bebo. Eu só bebo 1 ou 2 vezes, uma ou 2 cervejas eu bebo. Mas você bebe todo dia você não tem tempo para a família, todo dia você está bebendo, todo dia você está na roda de amigos. Não, então isso, querendo ou não, porque você não tem um tempo para sua família, você não tem um tempo para os seus filhos, né? Então, é mais ou menos... E assim, tu já perdeu oportunidades por falta dessa responsabilidade que tu, tipo, emprego, algo assim? Algo aconteceu na tua vida nesse sentido? Assim, porque a bebida ela te traz irresponsabilidades, né? Porque às vezes, você bebe de noite, às vezes você tem um compromisso durante o dia seguinte, você às vezes não consegue cumprir, né? Por causa de uma ressaca ou alguma coisa do tipo.
responsabilidade também, dever de sacerdote dentro de casa de homem, né, de contas, deveres de compromisso com a esposa, deveres com o filho, né? Então isso aí tudo a gente perde, justamente por causa da bebida. Às vezes a gente pensa que é uma coisa simples, né? Às vezes pensa que não, isso não vai levar a nada, mas isso é muito forte. Depois que você conhece mesmo realmente a verdade, você sente até vergonha depois de até tentar alguma Mas, coisa. mas assim, mas tu era ausente, tu viu teus filhos crescerem. Tu tem 2 filhos, né? Qual é a idade do mais novo? O mais novo tem 7. 7, é mais velho. O mais velho tem 10. E tu acompanhou assim? Isso, na verdade, assim, eu sempre tentei parar de beber, né? A primeira vez foi a minha filha nasceu, eu tinha feito uma coisa comigo só na cabeça, né? Que não, quando a minha filha nascer, eu vou parar. E nada. Durou 6 anos, nada. Meu filho, do mesmo jeito, estava com aquela vida perturbada, aquela tribulação. Não, quando meu filho nascer, esse ano vai ser o último. E não, e foi do mesmo jeito, seguiu. Então, assim, todo ano eu falava que eu ia mudar. Todo ano. Todo ano eu falava, não, esse ano vai ser diferente. E chegava o final do ano, tinha acontecido a mesma coisa todo ano. Entendeu? A mesma coisa. A mesma coisa. Gelson, então assim, qual foi o ponto de virada na tua chave? Quando tu decidiu, assim, mudar de vida mesmo? Como foi que tu decidiu? Tiago, eu decidi realmente mudar foi através da minha família, entendeu? Quando eu me deparei na situação que eu estava, né? De chegar em casa, ver meus filhos para um lado, minha esposa para outro. Às vezes eu chegava de madrugada, às vezes minha mulher estava orando por mim, para eu poder chegar em casa chegar em casa. Chegar com vida, né? Porque às vezes você bebe, você pensa que você é melhor. Tem gente que fala que dirige melhor bebo, né? Mas isso é mentira, né? Mentira, então, mentira. Assim, foi através disso, de oração. Ela chegava, ela orava, ela sempre nunca foi de me julgar, nem de debater, né? Mas sim de orar e se preocupar. E através disso eu me senti com a responsabilidade de querer uma mudança para minha vida. Porque eu estava vendo que meus filhos estavam crescendo num ambiente que não ia ser favorável para eles, né? Então foi nisso que deu a chave, que eu falei, não, eu tenho que mudar. Essa vida não dá, cara. O cara, sacerdote de casa, o cara que quer ser um pai de família mesmo, que seja exemplo para os seus filhos, a vida que eu tava não daria, né? Não teria como. Não tem como eu ia ter uma responsabilidade de cobrar alguma coisa do meu filho sendo uma pessoa que eu era. Não teria como cobrar uma coisa da minha filha sendo um esposo, um pai do jeito que eu era. Entendeu? E assim, aí tu decidiu, aí tu procurou uma célula, tu foi para uma célula, tu teve teu primeiro contato com Cristo foi na célula. Eu sei que tu foi para um encontro, mas me conta assim, tu foi para a célula ou foi para um encontro assim pra gente? Eu sempre tive, minha mulher tem um tempo que ela já é da igreja, né? Então assim, eu sempre frequentava, né, a igreja evangélica. Sempre que meus filhos vinham, às vezes eu tentava vir, mas não era frequente. Eu comecei mesmo, foi quando eu fui para o encontro. Eu fui, primeira vez me chamaram, aí eu, sabe que como é, né? A gente bota várias desculpas para não ir, fala que está ocupado, que não dá tempo, que não tem tempo. E aí não fui. Aí na segunda vez, aí o irmão da minha esposa me convidou, cara, bora, Deus quer falar contigo, vamos. Eu falei, cara, eu vou. Aí fiz esse compromisso com ele, fui. Aí, cara, quando eu falei que eu ia, aí o inimigo tentou de todo jeito não querer que eu vá. Entendeu? Apareceu várias coisas, problema no trabalho, problema com o cliente, várias situações para me poder desistir. Mas eu falei, não, eu vou. E minha mulher falando, não, tu vai, porque... E aí foi que eu decidi, não, eu vou, e fui pro encontro. E lá, realmente, cara, foi uma coisa extraordinária que Deus fez na minha vida, no encontro com Deus. Aí sim, foi a virada de chave. Foi coisas lá que eu aprendi, coisas que estavam na minha cabeça, que eu não tinha desses segmentos. No encontro eu consegui filtrar tudo certinho para poder realmente saber o que eu queria. Foi dali que eu decidi, realmente, era uma coisa que eu segui uma vida com Deus mesmo. Foi na saída do... Bacana. E Elton, o encontro com Deus, assim, eu já estou trabalhando, eu já estou na igreja há 18 anos, já. 18 anos. E tu, Elton? Eu já tenho 14, Thiago. 14 anos. 14. Cara, assim,
o que o encontro ele é, quando a gente fala que o encontro ele é tremendo, é porque ele realmente é tremendo. E assim, eu também fui para o encontro e ele foi, tudo isso que tu falou, assim, é muito importante essa decisão de ir para o encontro. Assim, igreja que trabalha na visão celular, ela tem esses programas, né, evangelísticos de encontro. Os nossos encontros aqui, ele não é evangelístico, mas sim é uma consolidação daquilo que o Senhor tem para a vida de um crente. Sim. Né? Assim que a gente... E assim, para mim também, já foi assim, o encontro com Deus, ele foi um divisor de água na minha vida, ó. Porque lá no encontro a gente vive experiências tremendas, né, Elton? E passa um filme, né? A gente vive ali um final de semana que a gente às vezes tem uma resistência de ir e quando a gente tá lá, a gente não tem mais nem vontade de querer voltar para nossa vida. A gente tá ali e recebe palavras que realmente a gente estava precisando, né? Às vezes a gente até pensa assim, essa palavra era para fulano, mas não é. É para ti, tu que tá É para ti, é tu que tá aqui. É para ti a palavra. Gelson, mas existe uma realidade, né? De encontro, a gente está no encontro e a gente vive aquele ambiente, é um final de semana, com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, né? Sendo ensinado, mas existe uma realidade que é a nossa volta do encontro. E nos conta aí conta pra gente aí como foi vir uma realidade totalmente diferente, onde lá tu estava falando a mesma linguagem de que todo mundo, lá tu estava na mesma página de que todo mundo estava ali, né? Estava propício à oração, a escutar a palavra, e você volta para tua vida, né, de rotina aqui. Como é vir do encontro? É um desafiador. É desafiador. É igual você falou, né? A gente tá lá falando tudo na mesma linguagem, né? Tá todo mundo lá pelo mesmo propósito. E a partir do momento que você vem para a realidade, é totalmente diferente. Mas você vem, quando você sai dali, você sai já com uma unção diferente, você já sai com o seu coração diferente, né? Então, assim, eu acredito, para a pessoa firmar, igual eu firmei na igreja, graças a Deus, a gente tem que vir com um propósito, né? Do que receber lá, seguir eternamente para a sua vida. Só que não é fácil. Tem barreiras, tem amigos que às vezes faz piadinha, tu não vai beber mais, eu tenho palma da mulher, entendeu? Essas brincadeirinhas, entendeu? Cor de homem, né? A gente sabe como é que é. O cara, Uma mulher que não deixa e tal. Então, assim, o cara quer ferir logo a moral do cara, né? Brincadeiras que, querendo ou não, às vezes o homem tem um ego maior, ele não quer ficar para baixo, então acaba... Então, assim, fui muito ministrado, né? E, igual eu falei que minha mulher é uma evangélica, né? Então, assim, ela me ajudou muito também nesse processo de poder me adaptar. Então, assim, até coisas que eu falava, de conversar muito, palavrão, tipo, eu saía muito, as pessoas falavam, ei, rapaz, tu não é crente, tu não é irmão, já tá... Então, só que assim, tudo é um processo, né? Vai mudando aos poucos, né? A gente vai né? mudando aos poucos. Você ir e já voltar 100%, não tem transformado. como, igual agora, né? E tem pouco tempo que eu fui, né? Eu fui no começo do ano. Então, assim, eu sou pequeno ainda. Você tem 14, ele já tem bastante ano aqui na igreja, então ainda sou um pequeno ainda. Tem muito que aprender. Então, assim, cada dia é um desafio diferente. Eu não vou falar que você vai vir do encontro, já vai vir 100%, não. O seu desafio vai começar agora, porque é um desafio atrás do outro, e você tem que ser forte para você ser convicto do que você quer. Mudança. Você quer mudança para sua vida? É isso que você quer? Esqueça, amigo, não ignore seus amigos, né? Porque uma hora ele vai te ver como referência na vida, na sua vida, e ele vai querer isso para a vida dele também. Então não ignore, né? Se ajude. Seu amigo fala, cara, eu não bebo mais. Aí uma hora ele vai entender, e uma hora ele vai chegar para ti e vai falar assim, igual já chegou comigo, vários amigos já chegou em mim e falou assim, Gelson, cara, eu tô surpreendido com a tua mudança. Porque tem cara que fala assim, cara, eu não era um nada, entendeu? Eu vim do fundo do poço mesmo, eu trabalhava, eu tinha um negócio, só que o meu dinheiro que eu tinha era só para bebida, cara. E responsabilidade de casa, entendeu? E hoje eu tenho um próprio negócio, entendeu? O meu líder aqui de Celo Elton, ele sabe disso, entendeu? Quando eu comecei a frequentar, ele viu que eu não tinha nada. Eu lembro assim, interrompendo o Gelson aqui, eu lembro, Thiago, que o Gelson, quando ele começou a vir para a célula, ele tinha um Sienazinho,
E ele foi crescendo, ele foi se envolvendo na igreja e tudo, e Deus foi abençoando ele. E ele foi crescendo, crescendo, Deus foi abençoando, foi prosperando. E um dia ele chegou lá em casa, estou indo na tua casa, ele chegou lá em casa com um carro, pra gente ungir o carro dele, né? E aí nós ficamos muito felizes, nós ungimos o carro e tudo. Só que ele falou assim, Elton, esse carro ainda não é o que eu quero. E ele continuou envolvido na célula, envolvido na igreja, envolvido na obra, e nós somos, Tiago, uma obra em andamento. A obra de Deus nunca vai estar completa na nossa vida, porque sempre tem algo a mudar, sempre tem algo a crescer. Nós sempre temos que ser podado para dar frutos. E o Gelx, ele é símbolo desse crescimento, dessa prosperidade que alcançou a vida dele. E nós oramos, ungimos o carro, e quando é fé, com poucos dias depois ele chegou lá, tô indo na tua casa. Eu falei, bora tomar um café. Quando ele chegou lá, que eu abri o portão, e lá estava ele com outro carro. Eu falei, agora eu comprei o carro que eu queria. Deus é maravilhoso, mano. Deus é maravilhoso. Que quando a gente serve Deus, Tiago, Deus nos abençoa. Nos abençoa. Sem dúvida. Nenhuma dúvida disso. E tipo assim, a gente vê que a oração, Tiago, é a arma mais poderosa que o crente tem. É verdade, é verdade. Como o Gelx falou, que a mulher dele orava, os filhos dele oravam, ele chegou em casa e foi surpreendido pela oração dos filhos. E foi algo que mexeu com ele. Então, tipo assim, a oração é a arma mais poderosa que o crente tem para lutar, é a oração. Depois que eu tive esse processo, né? Então, assim, eu acredito não, é Deus, né? Deus. Tudo que aconteceu na minha vida, eu acredito que já era para ter acontecido. Só faltou eu dar meu passo. Né? Então, assim, a partir do momento que eu decidi ter uma vida com Deus, Deus falou assim, então agora é a hora para me poder te entregar o que eu tenho. Então foi assim, Deus fez uma coisa extraordinária na minha vida. Coisas que pessoas perguntam para mim assim, cara, como é que... Cara, bicho, não sei, véio, é Deus. Deus é maravilhoso. Falou, ele tava num carro, não era esse. Falei, eu peguei esse carro aqui, cara, mas não é o que é. Porque eu queria um carro para trabalho, né? E ainda não era um carro bom, mas não era um carro que eu queria. E assim, igual o poder da oração. Foi um pedido de oração que eu fiz. Eu não era nem crente, entendeu? Minha mulher levou da apóstola para Israel e foi um pedido que eu fiz. Então, assim, o pedido que eu fiz, Deus ia concretizar. Só que eu precisava dar o primeiro passo. Então, o pedido que eu fiz, tudo, juro por tudo aqui, que Deus é fiel demais. Ele me entregou tudo, cara. Tudo que eu pedi, eu acredito para ele proveu na minha vida depois que eu tive a oportunidade de falar para ele, Deus, eu tô aqui, eu tô entregue a ti, faça de mim a tua obra. E ele fez. E como a oração da sua família impactou a tua vida? A oração da minha família impactou na minha vida. Esse ponto que o pastor Tiago falou, né? A minha mulher sempre, igual eu falei, nunca me abordou. Ela sempre orava por mim. E meus filhos também sempre oravam por mim, né? O meu filho pequeno, a minha filha. Então, assim, sempre me impactava muito eu ver eles orando, buscando a casa do Senhor, e eu não estar presente. Eu vi um momento eu estar me afastando da minha família, né? Porque às vezes eles iam para um lado e eu ia para o outro. Então, assim, se você quer um crescimento na sua vida, eu falo por experiência própria, se você quer uma experiência, uma vida próspera com a sua família, você tem que seguir lado a lado com a sua esposa. Porque não tem coisa melhor na vida de um homem de ter sua casa em paz, né? Não tem coisa maravilhosa de você chegar em casa, ter uma paz em casa, ter um convívio bom com a sua esposa, um convívio bom com seus filhos, né? Você chegar eles ali para orar no quarto junto, né? Vir para a igreja junto. Já chegou momentos já de meu filho chegava dia de sábado, ele já ficava assim, pai, vai ter culto domingo? Eu falei, vai. Eu não quero ir não, já começava a chorar. Aí eu falei, não, tu vai, brigava com ele, até chegava a bater nele para ele poder vir, né? E eu não tinha o segmento. Aí uma vez a minha esposa falou assim, olha, tu não pode fazer isso, porque tu é o espelho dele. Como é que tu tá cobrando uma coisa que tu não faz? Tu não tá cumprindo. E aí isso foi uma chave. Eu falei, não, então tá errado. Hoje não, hoje... Às vezes, qualquer evento da igreja, principalmente no domingo, que a gente vem para o culto, quando dá 4, 5 horas ali, pai, eu acho que já está na hora de eu tomar um banho para ir para a igreja, né? É o primeiro a se arrumar. Então, assim, isso é muito gratificante, a gente ver os filhos da gente seguir a gente, né? Ser espelho para ele, né? Para ele poder
chegar futuramente, ser um homem, igual eu chegar num canto e falar assim, eu quero ser um homem igual o meu pai, um cara da casa de Deus, um cara que honra a minha mãe, a minha filha do mesmo jeito, eu quero ter um marido para mim igual o meu pai, igual ele trata a minha mãe, né? Sim, isso é maravilhoso. Dentro de um lar, tendo um pai que chegava bêbado em casa, brigando, né? Tem muitos pais, que não era meu caso, mas tem muito cara que chega bêbado em casa, bate na mulher, faz outras coisas, né? Como é que uma filha dessa vai crescer? Às vezes a criança cresce traumatizada, porque não vai querer marido por causa disso, né? Por causa do... Vai querer construir família, né? E o interessante que tu falou, Jacques, que é o seguinte, a Bíblia ela nos orienta, né? Ensina o caminho para o teu filho andar. Mas não é ensinar, filho, o caminho é esse, não. É fazer isso que tu tem feito. Pegar na mão do teu filho e vir para a igreja. É o caminho que teu filho, que você quer que seu filho ande, é da igreja. Então, você, como você falou, você é o primeiro aí. A mudança, ela começa nos adultos, né? No pai, para que o filho possa acompanhar. Isso é maravilhoso. Da oração, é um ponto muito interessante que eu vou falar, que antes de eu ir para o encontro, eu tentei várias vezes parar de beber. Pela minha força mesmo, eu falei, não vou para a igreja não, vou parar por opção minha. Com vontade própria. Eu fracassei, todas. Eu falava que no sábado eu parava, então assim, tava num momento tão difícil no meu casamento, que se tu perguntasse para minha esposa assim, Nayara, como é que tá a tua vida? Ela chorava, ela nem falava. De tão... O reflexo era no choro. Tão quebrantada que ela estava por dentro que ela não conseguia nem falar. Porque ela já sabia a minha rotina da semana. Segunda-feira era bebida, às vezes terça curava ressaca, quarta de novo. Entendeu? Então, assim, às vezes a semana ela já tinha quase todo um projeto que eu fazia, né? Então, assim, ela já estava bem, então, assim... Mas nunca desistiu de orar, todos os dias orando. Orando, sempre ali comigo ali, não, vai mudar. E hoje eu estou aqui, contando, né, a experiência de vida. Aí às vezes as pessoas falam assim, o cara era bagunceiro, não sei o que, agora é crente. Claro, graças a Deus, graças a Deus, velho. Então um ditado fala que Deus faz as coisas por linha torta, né? Então assim, é obra de Deus. Se eu fosse todo correto, não tinha como eu vir daqui dar um testemunho, né, de vida para poder tocar a vida de outros homens, né? Então assim, eu acredito que tudo é Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é para algum propósito. Eu acredito que esse seria o... Jacques, tu acha... Jacques, poderoso. Tu tem a convicção que tu é fruto de oração da tua esposa, né? Que ela pagou um preço, né? Eu acredito nisso, cara, porque as esposas elas têm um papel fundamental na vida do esposo, né? A esposa que ora, a esposa sábia. A Bíblia ela nos orienta isso, né? Ela fala, né, que a mulher sábia ela edifica o lar. E assim, isso é prova disso, que a tua casa ela foi edificada, a tua esposa ela edificou a casa, né? Tem muita mulher que não está disposta a isso, mas a palavra de Deus é justamente isso. Deus ela honrou essa esposa que se joelhava no chão pedindo uma mudança e a mudança veio. Deus ele honrou. Nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disposto. Mas ela teve coragem, paciência e colheu o fruto, né? Ela plantou ali, muitas das vezes regou essa semente com lágrimas, não né? Só ela, não só ela, os também, filhos, né? Mãe, irmão, né? Pessoas também da igreja também, sogro, sogra, né? Todos oram, né? Todos pagam um preço, né? Todos pagam um preço, é verdade. Hoje todo mundo pagou um preço por isso, né? Jacques, assim, mas quais foram os maiores desafios pós a conversão? A gente está falando que tu te converteu, mas qual é o desafio ainda hoje que tu tem, depois que tu decidiu viver uma vida cristã, uma vida com Deus, né? Porque eu sei que a gente, como igreja, nós temos os desafios, né? Porque ser cristão e viver uma vida cristã é totalmente diferente, né? Acreditar em Cristo é ser cristão, mas viver uma vida cristã, aquela que a mudança vem, aí você precisa mudar o seu estilo de vida e você vai ter outro estilo de vida, porque agora você participa de célula,
tu tem um dia para ir para a célula, né? Assim E que não só mais Marcelo. Agora ele é líder, líder de célula, líder de célula. Pois é. Aí você tem uns cultos que você participa, né? Tem ambientes que você não frequenta mais porque o seu estilo de vida é outro. E qual foi o papel da igreja, né? Com todas essas programações, culto, rede de homens, célula, encontro. Tu foi por legendário, né? É foi legendário. o legendário, né? Me fala aí, quais são os desafios depois da conversão? Os desafios são grandes, né? Assim, mas eu coloco que os desafios a gente encara ficando mais à frente da obra. Se envolvendo. Porque quanto mais você se envolve, qualquer desafio lá fora é pequeno. É pequeno. Qualquer coisa que você faz lá fora não chega nem aos pés de Deus. Então, assim, desafios tem. Todo dia tem. Todo dia. Todos nós, eu que sou um recém-convertido, vocês aí que já tem muito tempo na igreja, todos nós sempre. Todos nós somos seres humanos. Todos nós, né, somos da carne. Todo mundo tem suas diversidades do dia. Mas a gente... Eu mesmo, quando por mim, eu me envolvo muito na igreja, né? Sempre estou presente. Igual você falou aí, participei dos legendários, fui para o legendário. Foi um mover também que me transformou mais ainda, né? Eu já vim do encontro bem transformado, né? Que é um encontro família. E os legendários não, os legendários é um encontro para homens, né? Ele molda o caráter do homem, ele te filtra realmente para tu ter certeza que a tua família é o teu lugar. Entendeu? Que a tua família é o principal. Lá ele te molda de um jeito porque que a gente chega a pensar que às vezes a gente ajuda um de fora e não ajuda o de casa, né? Às vezes a gente dá um apoio com um amigo, às vezes você tem paciência de conversar com o teu amigo, mas você não tem paciência de conversar com a sua esposa. Então, assim, o legendário, ele me tocou muito nesse top também. Então, assim, meus desafios eu encaro na obra, porque eu já vim do encontro, né? Então, assim, teve os legendários, eu fui. Então, assim, eu sempre estou envolvido, eu sempre estou tentando fazer mais, né? Tentando chegar mais próximo de Deus, tentando se aproximar mais, né? Porque é muito gratificante, é muito maravilhoso. E eu acredito, Thiago, assim, que quando a gente se envolve na obra de Deus, igual o Gelco está envolvido na célula, está envolvido na rede de homens, está envolvido trabalhando na recepção da igreja, o inimigo ele pode até tentar, mas a gente está tão envolvido na obra de Deus que a gente menospreza qualquer ataque. Porque, tipo assim, não, eu estou envolvido, eu tô fortalecido, eu tô orando, eu tô fortalecido, eu tô cheio do Espírito Santo de Deus. Então, tipo assim, o inimigo ele pode até tentar nos ferir, nos atacar, mas não consegue, porque nós temos uma guarnição, nós temos uma proteção de anjos, nós temos nós somos guardados por Deus, literalmente. Literalmente. Então, tipo assim, eu creio. Eu concordo, assim, piamente no que você falou. Não tem outra forma de você permanecer firme com o Senhor, com Deus, se você não se envolver na obra dele. Não tem como. Não tem como. Os desafios. Tira de letra. Ele tira de letra, a gente tira de letra quando você se envolve, até porque se envolver na obra, essa é a virada de chave para você permanecer firme. Você que aí que é novo convertido, se envolva. Se envolva na obra do Senhor, que você vai ter força para vencer, né? Se envolva, porque a igreja ela tem a sua rotina, nós temos célula, nós temos discipulado, né? Nós temos encontro, nós temos culto, nós temos rede. Aí, se você não se envolver, você não... É um alvo fácil, né? Gelson, mas tipo assim, desses envolvimentos que tu tem com célula, com rede, com trabalhar na recepção da igreja, com legendário e tudo, como tu administra, como tu vê essa tua relação do teu tempo com igreja, família? Como é que tu faz esse alinhamento para ter esse tempo de qualidade com a tua família, para organizar a tua vida espiritual na igreja? Como é essa tua administração desse teu tempo? Assim, a minha administração
é trazer todo mundo para a igreja. E não tem felicidade melhor do que essa que a que Bíblia é. fala, né? Alegrei-me. Porque assim, a gente sempre, o dia da gente, ultimamente, o tempo da gente é corrido, né? Às vezes a gente, tantas coisas durante o dia, o trabalho, às vezes você tem problema no trabalho, às vezes uma besteirinha no trabalho te tira da presença, né? Às vezes você fala, eu não vou hoje porque eu tô cansado, ou porque aconteceu isso, eu não tô afim. Então, assim, são esses desafios e a gente tenta tratar esse desafio de um jeito bem, ou vem para a igreja, ou às vezes você tira um tempo para sua família, vai num lago, vai numa praça, né, faz uma viagem, tira um tempo para sua família também, porque às vezes a gente trabalha tanto, se afoga tanto no trabalho e às vezes acaba esquecendo um pouco. Às vezes a gente se converte e fala assim, não, eu vou só trabalhar agora. Não está errado, está errado. Você não vai só trabalhar, agora você vai trabalhar, claro, né? Só que você também vai tirar um tempo para sua família. Você trabalha, você tira um tempo para sua família, brinca com seus filhos, leva ele para um canto. Às vezes a gente pensa que a felicidade dos nossos filhos é um brinquedo, às vezes é um telefone bom, e não é. Às vezes é um tempo de a qualidade, né? felicidade dos nossos filhos é uma coisa tão boba pra gente, é só o nosso tempo. É só você tirar um pouquinho do seu tempo, você leva ele ali no lago, você brinca 1 hora, 2 horas de tempo, aquilo ali pra ele é o melhor presente da vida dele. Então, assim, não tem coisa melhor do que isso. E, Thiago, eu lembro, Thiago, assim, quando o Gelson não era crente ainda, não fazia parte do nosso envolvimento na igreja, ele falava para a mulher dele e ela falava lá em casa, lá, eu não sei, o Gelson fica com esse questionamento dele, que ele fala para esse povo, não bebe, não fuma, não usa droga, e é maior alegria. Então, tipo assim, Thiago, a nossa marca como crente é essa alegria de Deus na nossa vida. Então, tipo assim, o Gelson, ele criticava antes, ele falava, como é que pode esses caras ser tão alegres desse jeito? E hoje ele faz parte, ele compartilha dessa alegria hoje. Eu olhava, né, os irmãos, cara, uma alegria doida. Eu falei, meu Deus do céu, às vezes eu chegava em casa de madrugada, eu via eles lá no evento lá, sorrindo pra lá, e eu falei, meu Deus do céu, rapaz, eu vou ser crente só pra me saber que alegria é essa. E hoje eu sei, porque assim, a gente que tá na presença de Deus, a gente sabe que qualquer barreira pra gente é pequena. Então, assim, a gente pode estar um dia atribulado, a gente pode estar com deveres para fazer, às vezes você está com uma conta para pagar alguma coisa, mas tu te alegra porque tu sabe que tem um Deus, que tu pode contar com ele. Então, assim, eu já passei por isso. Eu devo estar no carro, assim, do nada. E hoje tu é esse cara, né? Sem drogas, sem bebida e feliz. E já que assim, para quem tá te escutando, vai ouvir, vai ver esse teu testemunho, qual é a mensagem que tu deixa? Pastor Thiago, a mensagem que eu deixo é uma mensagem bíblica, né? Está lá em Salmos 23, 4, que fala que ainda que não andes pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, que ainda tu está comigo. Igual aconteceu comigo, eu estava na sombra do vale da morte, eu estava na escuridão, estava no fundo do poço, né? Eu achando que Deus tinha esquecido de mim, mas não, Deus tinha um projeto na minha vida. Então, assim, o que eu deixo para o pessoal que estão assistindo, o pessoal que estão vendo, é que mesmo que você, não importa, Deus não quer saber do jeito que você está, Deus não quer saber se você bebe, Deus não quer saber se você usa droga, se você bate, ele não se importa com isso. Deus quer teu coração. Então, essa mensagem que eu deixo mesmo no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele esteve comigo. Mesmo eu sendo uma pessoa errada, mesmo eu sendo uma pessoa que não era praticante da igreja, do evangelho, uma pessoa que não honrava dentro de casa, mas a partir do momento que eu decidi ter uma vida com Ele, Ele abriu as portas para mim, Ele me honrou, me gratificou, entendeu? Ele fez bênçãos na minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai chegar também, pessoas também vai ser impactadas, pessoas também vai sentir no coração que do jeito que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de pessoas também. Maravilhoso, amém. Maravilhoso, Lourinho, assim, Lourinho, Elton, né? Pois íntimo, Lourinho, meu irmão, né? Meu irmão Lourinho aí. Gelson, cara, muito bom escutar teu testemunho, assim, eu mesmo me identifico, porque
também tive numa condições mesmo que você, e eu me identifico. E eu fico muito feliz em escutar o teu testemunho, cara. Assim, parabéns. Parabéns por mudar de vida, por escolher essa vida, caminhar com Cristo. Você só tem a ganhar, cara. Eu fico, sim, feliz demais mesmo. Assim, viu? Feliz mesmo, cara. Meu querido. E é muito bom estar aqui, né, para poder falar um pouco do testemunho, né? Às vezes as pessoas vê, assim, eu sou desafiado, né? Tive esse convite por vocês e eu aceitei o desafio. Para mim, justamente para poder explicar um pouco da minha vida, para poder chegar em vida de outras pessoas também, que às vezes a gente às vezes a gente passa por testemunho e não quer contar. E eu já sou diferente. O tempo o tempo quando a história é muito boa, ela passa rápido. Nós já estamos já uns 40 minutos aqui falando assim maravilhoso assim, mas a gente vai conversar outras vezes, mas eu fiquei muito feliz de ouvir a tua história. E vai vir mais histórias. Vai vir mais histórias, Nelton? Vai vir. E eu quero aqui agradecer ao nosso irmão Gelson, que pôde estar compartilhando o seu testemunho, compartilhando a sua história. E assim como um dia a vida dele foi transformada, porque ele abriu seu coração para que Jesus entrasse, Jesus quer entrar na sua vida também. Eu creio. Você será alvo, por mais que você esteja andando pelo vale da sombra e da morte, preso nas drogas, nos vícios, na bebida, você será impactado com esse testemunho. Jesus vai te alcançar. E assim como um dia Jesus entrou na tua vida, Gelson, olha como eu me arrepio. É forte, porque é forte. E Deus quer fazer, Deus quer te alcançar, meu irmão. Nós queremos agradecer, Thiago, por esse podcast, por essa conversa boa. Boa, né? Foi tão boa que passou tão rápido o tempo. E o nosso horário já está se E o nosso café, até o café acabou, garrafa top. Essa garrafa me lembra só a minha avó, cara, ó, e o meu avô. Eu quero aqui, juntamente com o meu irmão, pastor Thiago, eu quero agradecer aos nossos irmãos que sempre nos apoiam, que estão dedicados com a gente, por mais que eles não estejam aqui, mas eu quero agradecer a cada um, ao Johnny, do IP Pernambuco, ao Clésio, da Real Diesel, o Naná, o seu Evandro, lá da Eurodiesel, o nosso irmão Bruno, lá da Cacau Góis. Sempre tem apoiado a gente no projeto da igreja, né? A pastora Thaís, com a CIS Engenharia. E se eu estiver me esquecendo de mais algum aqui, você é nosso apoiador e você sabe que você faz parte desse start que nós demos hoje, desse iniciar desse podcast, que será grandioso, Thiago, que Deus vai fazer. E essa palavra chegará a milhares e milhares de pessoas. Beleza, top demais. Eita, moça! Bom, foi bom? E aí? Foi bom. Você falou?